sensação e emoção. Como o controle dessas duas coisas pode melhorar a sua relação com a mediunidade e a sua vivência. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sensação e sobre emoção. Essas duas coisas, essas duas situações que você tem na sua mente que refletem no seu corpo e existe uma repercussão, uma sinergia, né, desses campos de percepção e de reação que nós precisamos compreender, porque se tem uma coisa que eu sempre falo para vocês em questão ao aprendizado sobre a mediunidade, é a nossa necessidade de compreender como a mediunidade age em nós. E compreendendo isso, nós vamos entender muitas coisas na nossa vida, no nosso próprio comportamento. Tá? Porque é o estudo de si mesmo, nós precisamos estudar a si mesmos para compreender certas dinâmicas. Senão, por exemplo, como você vai saber se uma emoção que você tem é uma emoção de um espírito que se aproximou, ou é uma emoção sua? Ou é uma emoção sua, ou é uma emoção provinda de uma outra pessoa que está nervosa e você está captando empaticamente ou telepaticamente. Então vejam que nós precisamos compreender essas situações de forma a nós organizarmos isso na nossa mente e nós podermos codificar isso e viver melhor, é claro, porque compreendendo isso nós vamos viver melhor. Então vejam, amigos, que são dois campos. O que é a sensação? A sensação é quando você sente fisicamente, você tem uma percepção física. Tá? Então, por exemplo, você sente um arrepio na pele, você sente como que um toque, ou uma sensação de frio, uma sensação de calor. Pode ser uma sensação interna, por exemplo, uma sensação de enjoo, um frio na barriga, um relaxamento do intestino, aquela vontade de ir no banheiro, que é do nervoso que as pessoas falam. Então vejam que são sensações que você pode ter. É tudo aquilo que você capta do ambiente e reflete diretamente no seu físico, no seu corpo. E aí o que é a emoção? A emoção é o que você sente, é o que se converte do que você captou na sensação para a emoção. Então, por exemplo, você está lá no seu quarto sozinho à noite, deitado, e de repente você sente como que uma mão passar no seu braço. Você teve uma sensação de alguém passando a mão no seu braço. E aí, essa sensação, você por não ter compreensão de como codificar isso, por ter certas mistificações em relação à espiritualidade, à mediunidade, você passou para a fase de uma emoção de medo. Então você passou a sentir medo. O medo provindo de uma incompreensão de algo que você estava sentindo. Então é um parzinho, é uma dupla de situações. Você sente e remete uma emoção. Outro exemplo, um espírito se aproxima de você muito triste, muito depressivo, porque ele sente saudade de casa, ele deseja voltar para casa. Então, ele, de alguma forma, ele sentiu que você pode ouvi-lo, porque ele vê que você tem sensações e você reage. Então, essa sensação que passa para o seu corpo, que pode remeter a algo físico, como um relaxamento, que pode dar um certo tipo de frio, um arrepio, isso vai passar para o seu pensamento. A sua glândula pineal vai captar tudo isso no ambiente também, e a glândula, que na verdade é a glândula pineal que faz primeiro isso, captando no ambiente e trazendo para você reações físicas. Isso que você captou do espírito vai se transformar em um sentimento de tristeza. Então vai virar uma emoção. Então você vai passar de uma sensação para uma emoção. Então,
vejam que são passos. Da mesma forma, um outro exemplo, um espírito muito agressivo. E você está ali se deparando com uma situação que propõe agressividade na sua vida, por exemplo, uma discussão no trânsito, no trabalho, algo do tipo, alguma coisa que você discorda, e lá dentro, né, da sua área digestiva, você parece que sente alguma coisa se mexer, algo visceral, que é a sua raiva crescendo dentro de você. Então vejam que é uma sensação que depois se transforma na emoção da raiva. Aí onde a pessoa pode agredir, né? Pode partir para briga ou uma discussão mais séria, mais ofensiva. Mas vejam que tudo isso em relação a espíritos ou qualquer captação de energias, o fato de você captar uma sensação e essa sensação se transformar numa emoção, não quer dizer que você vai executar. Esse é o ponto importante. E mais importante ainda, você precisa sempre identificar, separar isso dentro de você. Olha, eu não estava em nenhum caminho de informação na minha mente que levasse a esta sensação ou a esta emoção. Então eu vou me desviar, eu vou analisar porque isso é externo, não é meu, é de um espírito. Então é como que assistir à própria mente e analisar e compartimentalizar cada tipo de sensação, de reação, de emoção. Então vejam, gente, que a mediunidade não é algo místico ou misterioso que você só tem lá na sua mente, no seu espírito. Você pode fazer um processo analítico das reações do seu corpo, do que você sente dentro, que você sente fora, né? Que percepções que você tem, e aí você separando isso, você analisar a que emoções remetem. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, Anderson, então como é que eu corto para não chegar na emoção, né? Para eu ficar só na sensação? A questão é que as duas coisas lhe ajudam a identificar. Porque, por exemplo, se você só sentir um arrepio da presença de um espírito, e não sentir, como eu falei no exemplo da tristeza, né? Você sentiu lá o arrepio da presença do espírito, mas aí você não sentiu nada sobre a tristeza dele. Como é que você vai saber que era um espírito triste? Porque não tem uma tabelinha de significação assim, olha, um arrepio no braço direito é um espírito triste. Não, porque um arrepio no braço direito pode ser um monte de tipos de captações, de percepções energéticas, né? Da sua proximidade, pode ser até em relação ao encarnado. Então vejam que não tem uma tabela para isso e não dá para fazer porque não é igual. Agora, quando você sente, isso remete a uma emoção, e às vezes, gente, a emoção vem carregada por um pensamento, por uma memória, que aí você vai dizer, nossa, eu estou vendo aqui uma imagem, mas não é minha, não é da minha memória, não é da minha cabeça. Você já está abordando até a clarividência. Vendo a memória, a psicosfera do espírito que está ali presente, ou da pessoa encarnada, né? Vendo o passado dela. Então, vejam que nós temos que analisar sempre o conjunto. E você não pode não querer ter a fase da emoção, porque a emoção complementa a sua informação. O que você vai fazer é modular. Né? É você, como, digamos assim, né? Você tem uma caixinha ali, né? Você tem uma caixinha, e aí o que você vai fazer? No momento que você tem a sensação, ela começa a se transformar em emoção, você vai pegar isso e colocar, né? Vamos usar essa bolinha aqui para dizer que você vai colocar ela na caixinha. Opa, vamos analisar isso aqui. Nós temos aqui sensação e emoção e vamos, nossa, eu não estou nisso aqui. Nessa vibe aqui, né? Como as pessoas falam, né? Eu não estou nessa vibração aqui. Então por que eu senti? Então espera aí, isso aqui é algo externo. Então se eu quiser eu posso fechar essa caixinha e vou estar bem seguro porque eu sei que isso aqui não é meu. E vou guardar isso aqui só como uma experiência. Ou se eu identifico que é um espírito necessitado, eu posso orar por ele, eu posso, né, pedir que os bons espíritos o encaminhem. Tá? Então vejam que é uma forma de você separar sensação e emoção e de forma inteligente para você identificar o que acontece com você. E isso, gente, é autoconhecimento. Porque muitas vezes você entra, por exemplo, numa discussão no trabalho, ou se entristece por alguma coisa, ou acorda de manhã já fica muito triste sem saber porquê, sem nada, sem acontecer nada. E você somente se deixa levar, sem analisar o que está acontecendo. Então isso é autoconhecimento para a sua vida,
para você se melhorar como pessoa e autoconhecimento para você se melhorar como um médium e você ser mais inteligente nas suas percepções. Então viram a diferença e como é importantíssimo você trabalhar as duas coisas, e a mediunidade é sempre um conjunto e não existe essa coisa simplória de se eu sentir um arrepio no braço esquerdo é um espírito negativo, se eu sentir no direito é um espírito positivo. Isso não existe, porque o nosso corpo capta como um todo e qualquer sensação pode vir de qualquer lado, pode ser até no dedo do pé, você vai sentir, né? Então, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo sobre sensação e emoção. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor e até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.